Olá, sejam todos bem-vindos aqui. Estamos começando agora notícia e opinião diretamente aqui do Papo Família Podcast, aonde nós trazemos acontecimentos atuais que permeiam o ambiente familiar. E queremos deixar para você a nossa opinião sobre esses fatos e como podemos tratar e prevenir para que isso não aconteça com você também. Vamos aos fatos e notícias, Regina. Certo. A notícia de hoje é a apresentadora e ex-modelo Ana Hickman presta queixa e acusa o marido de agressão durante briga em sua casa em São Paulo. De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência, Ana estava conversando com seu filho de 10 anos na cozinha de sua casa, quando Alexandre ouviu e não gostou do conteúdo da conversa. E começou uma discussão com a apresentadora. A criança, assustada, saiu correndo do ambiente. Ainda de acordo com o registro policial, Alexandre empurrou Ana Hickman contra a parede e ameaçou dar cabeçadas na sua esposa. Ao tentar pegar seu celular, que estava em uma mesa, Alexandre fechou a porta da cozinha, atingindo Ana Hickman no braço. Nesse momento, segundo o boletim, Ana trancou o marido para fora do cômodo. Foi quando conseguiu chamar a polícia. Depois disso, Alexandre saiu de casa e não estava no local quando a polícia chegou. Vamos então aos fatos. Parece que ela não aceitou então a proteção. Vamos averiguar os fatos. Mas então, entendendo um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, ela que foi instituída em 94 e 95, a doutora Marli Parada conseguiu fazer o movimento de criar então a lei e só foi sancionada então no governo do atual presidente hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, e depois houve uma inovação também no mesmo mandato deste presidente que hoje está no Brasil. Então reformulou a lei, inovando ela, então sendo ela hoje atualizada, a lei número 11.340 de 2006. Essa lei, ela estabelece a definição de que a violência doméstica e familiar, bem como características e formas física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, onde há uma proteção para as mulheres contra, então, o abuso dessas diversas formas, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral também. E detalhe, uma curiosidade para vocês é que essa Lei Maria da Penha é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, uma das 3 mais avançadas do mundo, pela inovação que ela traz sobre medidas protetivas de urgência para as vítimas. Baseado nisso, interessante, sobre questão de leis, Regina, a lei ela veio por base do Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, e aí toda a humanidade, né, vem trazendo isso durante a sua história, graças à lei do Decálogo e depois Moisés implantando também a lei, ou seja, dentro de um princípio hebreu, bíblico, veio então algumas diretrizes de lei. Sim, por conta disso, naquela época os hebreus eles não aprovavam que um marido batesse
agredisse a sua esposa. Porque, de acordo com a Bíblia, o ideal da Bíblia é que a esposa é a rainha do lar. A esposa é a coroa do seu marido. A esposa é um diamante, é um tesouro que não tem custo, não tem valor. É uma joia. É uma joia rara. E isso a Bíblia nos comprova em todo o tempo, em vários versículos. Legal, eu quero trazer para vocês então aqui o primeiro versículo que nós vamos ler. A referência que a Regina trouxe foi em Provérbios capítulo 12, versículo... Qual versículo? 4. Muito bem. E aí eu quero trazer para vocês aqui agora, então, em Efésios capítulo 5, versículo 33, tá certo? Vamos falar sobre os fatos que aconteceu então, e essa ilustração, os fatos da notícia, com Anna Hickman, sobre a agressão que ela sofreu. Sim. E parece que além dela, né, Regina, havia um terceiro envolvido da família, que na verdade... Sim. Foi o filho, né? O filho dela também tá envolvido, né? Tá envolvido. Porque a briga começou porque a Anna Hickman estava tendo uma conversa com o seu filho na cozinha e o marido, o pai da criança, não gostou do assunto que estava tendo. E nesse momento ele entrou na cozinha acusando a Anna Hickman, brigando com ela, discutindo, reprovando o que ela estava falando. E ele começou a gritar, se alterou, ela também se alterou. A criança pediu para os pais pararem, eles não pararam e nesse momento ele saiu assustado, correndo do ambiente. Então, o filho nesse momento, ele está abalado psicologicamente, emocionalmente, porque pensem vocês, os uma meus vítima, pais, né? vítima. A vítima que tem menos... A vítima mais indefesa. Sim, porque a criança naquele momento, imagina como ele está se sentindo. Os meus pais brigaram por minha causa. Porque o meu pai não gostou a conversa que eu estava tendo com a minha mãe. E por conta disso, eles brigaram, meu pai bateu na minha mãe. Por minha culpa. Será? Vamos aguardar então. Já nós vamos dar as nossas opiniões. Regina, só vou pedir... um minutinho para que a gente possa entender, já a gente passa a opinião para vocês daquilo que nós pensamos sobre os fatos acontecidos então, porque envolve os dois maiores, o casal, por conta, né, de uma situação que um dos casais não gostou. E já nós vamos passar a nossa opinião a respeito disso daí, o quão grave foi, certo. Tá certo? Já, aguenta aí. Vamos lá então para Efésios capítulo 5, versículo 33. Vamos ver que o apóstolo Paulo, a Bíblia, fala, tá certo, para os casais. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Aqui está falando na minha Bíblia aqui, Efésios capítulo 5, versículo 33. Ou seja, está falando que, mas também falando a respeito de vocês, cada marido deve amar a sua esposa. É amar a sua esposa como você ama você mesmo. E a mulher deve respeitar o seu marido. Sim. Baseado nisso, apóstolo Paulo fala a respeito de um contexto, tá certo? Lá no versículo, deixa eu só ver o versículo 25. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso, no versículo 26 fala assim, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso, versículo 27 agora, e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza,
pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Versículo 28 agora. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. Ou seja, nós já vimos isso no versículo 33, mas antes ele falou. E mais uma vez, Regina, aqui reforçou a respeito que o homem deve amar. Vamos lá, o homem deve amar, é um dever amar a sua esposa, assim como ama o próprio corpo. Então a referência é o quê? O próprio corpo. O homem amar o próprio corpo. Você não malha, você não, sabe, você não se cuida. Então, assim como você cuida do seu próprio corpo, você deve amar, é um dever amar a sua esposa, assim como você cuida do seu próprio, ama o seu próprio corpo. Continuando então, no versículo 29, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta, cuida do seu corpo, como Cristo fez a igreja. No versículo 30, pois nós somos membros do corpo. Versículo 31, como diz as escrituras sagradas. Ou seja, uma referência de Mateus, quando Jesus disse sobre a questão do casamento. E aqui está escrito, é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa. Os dois se tornam uma só carne. Detalhe, Regina, lembrando nessa passagem aqui, essa referência breve, rapidinha, é que as mulheres ficavam próximas da família dela. O homem que deixava o pai e a mãe, não era a mulher que saía da parentela dela, não. Próximo da parentela. Então, um detalhe muito importante, tá? Atenção, porque a mulher precisava ser o quê? Cuidada, era do dever do homem cuidar dela e zelar dela, e também ela ser mantida no ambiente, o quê? Mais próximo da família para ser acolhida, protegida. Esse é o dever do homem. Aqui está escrito aqui. Continuando então, vamos lá. Versículo agora 32. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. Eu entendo que ele está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas, versículo 33, vamos ler de novo. Mas também está falando a respeito de vocês. Eu, homem, você, homem. Mulher, você, mulher. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve amar, deve respeitar o seu marido. Um ponto importante aqui, que o homem... antes de você falar o seu ponto, aqui fala, mulheres, esposas, que nós devemos respeitar o nosso marido. E o marido amar a esposa como ele ama o seu próprio corpo. Porém, o amar a esposa também inclui respeitar a esposa, porque você respeita o seu corpo. Quando você vai na academia, você respeita o limite do seu corpo. Você sabe até que ponto você consegue carregar um peso. Você sabe até que ponto você consegue correr sem ficar exausto. Você sabe até que ponto você consegue malhar sem machucar os seus músculos. Você respeita a si. Você sabe o ponto que você pode comer sem exagerar que você vai passar mal. Isso é respeitar o seu corpo, é amar o seu corpo, é amar a você mesmo. E isso quer dizer, o amor é respeito. A mulher deve respeitar o seu marido, sim, mas o marido também deve amar e respeitar a sua esposa. Sim.
E o interessante, o ponto que eu quero trazer sobre a questão do respeito, o reconhecimento que o homem tem da mulher amando ele é quando ele é respeitado. Então, a forma como o homem se sente amado é quando o homem recebe o tratamento por respeito. Sim. Então, esta é uma observação muito interessante que Paulo fez e recomendou na Epístola de Efésios. Mas eu quero trazer também mais 2 textos aqui brevemente para vocês. O primeiro deles fala sobre o relacionamento. O seu relacionamento com Deus afeta com a sua esposa. Como afeta com a sua esposa? E também a outra maneira de você tratar a sua esposa, ou seja, a maneira que você trata a sua esposa afeta o seu relacionamento com Deus. Ou seja, há uma ligação direta. Lembra, uma vez até a Regina falou num dos vídeos, né, que nós devemos ter o quê? Nas 5 linguagens do amor você falou, né, sobre nós temos Deus e aí o casal, né? Então a Bíblia vai comprovar aqui. Vamos então agora em Salmo 128, versículo 1 e 3, fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira e a roda da tua mesa. Ou seja, o teu relacionamento com Deus faz com que os teus filhos, em especial sua esposa, seja fruto, tenha frutos. Ou seja, que você tenha uma vida feliz, abundante, ela vai ter alegria. E aí nós vamos ver agora a maneira como você trata a sua esposa afeta no seu relacionamento com Deus. Vamos lá agora, 1 Pedro, versículo 3 e 7. E assim fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher. Tendo consideração com vossa mulher. Para que a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que quer dizer aqui? Maridos, vós igualmente vive uma vida do seu lar aí. Beleza? Tá tudo certo? Viva iguais, né? No amor, no respeito. É isso que Pedro está dando a indicação. E detalhe, considere a mulher a parte mais frágil, mais importante, de um cuidado especial. Tratar ela com tratamento que deve trazer a ela dignidade, porque vocês são herdeiros da mesma bênção. Porque a oração que você faz, ela pode não ser atendida, porque a maneira como você trata, Deus pode interromper as suas orações. Uau! Então esse é a passagem que 1 Pedro 3,7 fala aqui para cada um de nós. Exatamente. E agora em Malaquias 2, capítulo 2, versículo 16, fala assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia
o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O que nós entendemos aqui? Que Deus odeia a violência. Cuida da sua esposa. Ame a sua esposa como você ama o seu corpo. Não trate com violência. E violência não só física, que já é muito grave, mas a verbal também ela é gravíssima. A psicológica ela é gravíssima. Não ameace a sua esposa. Não trate ela com rancor, não trate com palavras violentas, palavras que machuca o coração e a alma dela. Não trate a sua esposa com agressão física agora. E um detalhe importante, que o texto também fala a respeito do divórcio. Assim como Deus odeia o divórcio, ele também odeia a violência no casamento. É o mesmo ódio. E a infidelidade aqui também se entra. O adultério, a violência e o divórcio. São os 3 pontos que Deus odeia. Então, não trate a sua esposa com essa agressividade toda. Ela é a flor do seu jardim. Ela é a flor do jardim de Deus. Trate-a como uma rosa delicada, dê água, converse mansamente. Domine os seus instintos agressivos. Isso que Deus quer de você, homem. Domine os seus instintos, porque a sua mulher é valiosa, é preciosa aos olhos de Deus e aos seus olhos também. Quero deixar um recadinho muito importante para nós finalizarmos aqui. Nós preparamos para você um e-book especial. Na nossa próxima programação ao vivo, nós vamos fornecer para todos que querem um e-book, um livro gratuito. Um livro onde você vai ter instruções sobre orientação das emoções, como também sobre o autoconhecimento, para que você possa ter a melhoria nas suas relações, mais produtivo e melhor desempenho também, além das suas relações no ambiente familiar, também no trabalho e na sociedade. Qual que é o título do livro, Regina? Antes de não se arrepender, assuma o controle das suas emoções. Então tá aqui, antes de não se arrepender, assuma o controle das suas emoções. Esse é um livro, tá certo? Especialmente pensado para você que quer melhorar o seu patamar das suas relações com o seu filho, com seus pais, também no seu dia a dia seu e também de trabalho. Exatamente, e principalmente você se autoconhecer, ok? Então não perca, tá deixado o recado aqui. E para nós finalizarmos então aqui, Regina, qual que é a mensagem que nós podemos deixar de esperança para o nosso pessoal? Ele está em Salmos, capítulo 30, né? 30, versículo 5, que diz assim: Por que não passa de um momento a sua ira? O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma promessa que Deus tem para as nossas vidas, para a sua vida. Você que possa estar na sua casa passando por uma violência doméstica, uma violência física, verbal, psicológica. Saiba que você tem essa esperança. Hoje você pode estar chorando, mas a alegria vem pela manhã. Mas para a sua alegria vir pela manhã, você precisa ter o passo de ir denunciar essa violência, ter o passo de buscar o apoio da sua família, um apoio psicológico, um abrigo que a lei te dá o direito, uma proteção
contra essa pessoa que está sendo abusiva com você, busca dar esse passo para que a sua manhã seja uma manhã de sol e de alegria e de esperança. Legal, então ter deixado o recado. Então quero frisar aqui para vocês. A ira só dura apenas um momento. É um momento. Vai passar. Respira, concentre-se. A ira vai passar. E aí continua aqui. Mas a sua bondade, ela é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas amanhã vem alegria. Então pense nisso. Que você possa buscar sabedoria, possa buscar o entendimento, possa buscar o dono de todas essas coisas. O dono da sabedoria, o dono do conhecimento e o provedor do amor, que é Deus. Deus te abençoe e nos abençoe o nosso lar também. Muito obrigado a todos. Obrigado, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe seu like e deixe seus comentários também. Um forte abraço, todos com Deus. Tchau, tchau.